Feliz 2023 para vocês, todos meus irmãos em Cristo Jesus. Venho nesse exato momento, através deste vídeo, levar para você uma grande e sábia orientação, para que você possa verdadeiramente ser feliz, ser mais que feliz, bem-aventurado. Quero convidar você a refletir nesse comecinho de ano, com essa mensagem que eu estou iniciando de 2023. A primeira mensagem do ano de 2023, eu quero comunicar a você essa informação tão maravilhosa que vai ser tão importante para a tua vida, que vai te levar à prosperidade, vai te levar à vitória, vai te levar à paz, vai te levar à bem-aventurança. Vamos lá, que neste ano de 2023, meu amado irmão em Cristo Jesus, eu desejo para você que você seja mais cristão e não religioso. Eu desejo para você que você seja mais praticante da palavra de Cristo e não de formalidade religiosa. Eu desejo para você neste ano de 2022 e peço a você que você seja mais prudente em guardar, conhecer e praticar a palavra de Deus. É isso que eu desejo para todos os irmãos em Cristo Jesus, para que possam estar na graça de Deus, para que possam estar verdadeiramente em Deus, para que possam estar verdadeiramente na promessa de Deus. Esteja na palavra. Jesus, ele falou lá em João 15:7. João 15:7, Jesus vai dizer: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Jesus, ele vai nos dar uma orientação para que sejamos firmes em Deus, estejamos firmados. Ele vai dizer lá em Mateus 7:24, que ele faz uma comparação do homem prudente que edifica sua casa na rocha e o louco que edifica sua casa na areia. O homem prudente é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Esse sim, esse está com a sua vida firmada em Deus. O louco é aquele que vive tudo em nome de fé, é aquele que crê em tudo, é aquele que pratica tudo, é aquele que consagra a sua vida a tudo em nome de fé, menos na palavra de Deus. Ele não é prudente para examiná-la, para ouvir e praticar a palavra. Ele acredita em tudo que se diz de Deus, menos na palavra de Deus. Então seja prudente. Esse é o conselho que eu vos dou, meus irmãos em Cristo Jesus, para o ano de 2023. O apóstolo Paulo, ele vai advertir os irmãos, e eu quero levar esse conselho da palavra de Deus para vocês também, que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Paulo vai dizer: examinai a vós mesmos, se permaneces na fé, ou se já não fostes reprovado. Não sabeis vós que Cristo habita em vós, ou se é que creste em vão? Então examinem a fé, meu irmão. Examine os princípios, examine os conceitos, examine sua vida de prática, de esperança, de fé em Deus, para ver se está realmente na palavra. Paulo, ele vai advertir os irmãos com muito cuidado, para que os irmãos tivessem prioridade, tivessem a preocupação e fossem prudentes para analisar a palavra, para não sair dela. Porque vida com Deus é na palavra, pela palavra, esperando e confiando na palavra. Vida com Deus não é dentro de formalidade, de sistema religioso, devotando, praticando, guardando, cumprindo e se dedicando a trabalhos na formalidade religiosa. Vida com Deus é guardando e praticando a palavra de Cristo. Então eu desejo a você, neste ano de 2023, que você seja prudente, cuida de ti e da doutrina, meu irmão, porque fazendo isso te salvarás. Paulo vai dizer isso a Timóteo, na sua primeira carta 4:16. Esse é o conselho para você, cristão, discípulo de Cristo. Não seja religioso, não seja praticante de religião, não seja negócio de religião, não seja escravo, nem viva sacrifício vã de tolo, dentro de devoção à religião. Não seja submisso aos preceitos dos homens, porque senão você estará adorando a Deus em vão. Foi o que Jesus disse lá em Mateus 15:8-9. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, porque em vão me adoram, seguindo preceitos que são de homem e não de Deus. Cuidado para você não estar vivendo dentro de doutrinas, preceitos, de
uma direção de fé em Deus que não é pela palavra, mas é pelos preceitos dos homens. Jesus ele vai dizer a uma igreja lá em Apocalipse que muitos tinham nome de que viviam, mas estavam mortos. Vida com Deus é pela palavra. Não adianta alguém estar achando que está em Deus, confiante de que ele está com a vida servindo a Deus, dentro de uma instituição, dentro de uma regra legal de doutrina, de devoção, de cumprimento, de obrigação. Não, é a palavra, é tão simples. Jesus ele nos chamou para ouvir, praticar e crer nele pela palavra, não foi por nenhuma outra coisa. Crendo nele, estamos em Deus. Crendo nele, guardando a palavra, já temos a bênção, a vitória, a comunhão, a vida com Deus. Não precisamos de nenhum ritual religioso, nenhum culto, nenhum misticismo. Como hoje o povo é ensinado a buscar vários meios para poder alcançar de Deus, estar em Deus e servir a Deus por vários caminhos que não é o que Cristo nos deixou. Muita gente são devotos e praticantes das suas instituições. Um é dessa religião, um é daquela, um segue a doutrina de tal pastor, outro segue a doutrina de tal ministério, de tal igreja, mas examine-se, seja prudente, cuida de ti da doutrina. É isso que vai te fazer estar salvo em Deus, caminhando verdadeiramente no caminho de vida, de paz, de bênção, de comunhão com Deus. Não é a devoção religiosa. Tem muita gente que emprega, dedica a sua vida, consagra a sua vida a uma instituição, vivendo seus credos, seus dogmas, suas ordenanças legais dentro das doutrinas, das ordenanças, dos princípios dos homens. Essas pessoas vão se decepcionar. Essas pessoas, no final do labor da vida, não vão encontrar a promessa de Deus porque não estão no caminho da promessa de Deus. Vão sofrer a vergonha e o desprezo eterno. Porque bem-aventurados são aqueles que estão na palavra. Não é aqueles que vivem uma vida de Deus, uma vida de fé, uma vida de movimentos, uma vida de ritual, de formalidade em nome de Deus, que não condiz com a palavra. Bem-aventurados são os que ouvem e praticam a palavra de Deus. Seja prudente, cuida de ti e da doutrina. Edifica a tua vida com Deus na palavra, não é dentro de formalidade religiosa. Então, meu amado irmão, em Cristo Jesus, seja prudente neste ano de 2023. Examine-se para ver se você permanece na fé. Analise a doutrina de Cristo, examine a palavra para não errar. Viver uma vida vã, uma vida de sacrifícios que não condiz, que não tem nenhuma importância para Deus. Ao contrário, Deus está abominando, Deus está reprovando muitos ajuntamentos, muitas congregações, muitas solenidades, muitos movimentos que dizem que é culto a Deus, que é para adorar a Deus. Deus está reprovando. Porque Deus não vai receber ninguém se não estiver na direção da sua palavra. Nada para Deus é aceito se não for pela palavra. Meu amigo, cuide da sua vida de comunhão e de fé com Deus pela palavra de Cristo. Escute, é a palavra de Cristo. Não é a palavra da igreja, do pastor, do teólogo, do doutor, do sábio, do intelectual, do filósofo. É a palavra de Cristo. Analise o que Cristo ensinou. Pare de ser devoto às suas denominações, às suas instituições, aos seus líderes, vivendo uma vida na fé cega. Uma fé cega em Deus, que não tem a luz da palavra para guiar você, para iluminar, esclarecer a sua mente. Não seja religioso, seja cristão. E para você ser cristão, você tem que ouvir, guardar e praticar a palavra de Cristo. Foi o que Jesus disse lá em João 8,31. Se vocês guardarem a minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E olha o que acontece. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muita gente preso na escravidão, na vida enganosa, na mentira, em nome de Deus, porque não conhece a verdade. Manipulado, sendo negócio de homem, com a mente cauterizada, andando em maldição, com uma fé morta, uma esperança morta, uma vida com Deus que não existe. Conheça a verdade e seja liberto. Guarde a palavra de Cristo. Não se preocupe tanto em cumprir tabela de culto, em cumprir obrigação de igreja, em cumprir formalidade religiosa. Esteja mais preocupado no ano de 2023 em guardar a palavra de Cristo, amar o teu próximo, fazer o bem a quem te faz mal, orar por quem te persegue, não ser fingido, ser verdadeiro, sim, sim, não, não. Andar com a visão e a fé em Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida.
Consagre a tua vida, não é num sistema de devoção religiosa. Consagre sua vida pela palavra. Busque todo dia examiná-la para viver, praticar, estar nela. Aí você está vivendo uma vida em santidade. Aí você está consagrando a tua vida. É o que Pedro vai dizer. Olha o que Pedro vai dizer aqui, irmãos. Na sua primeira carta. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, muita gente precisa conhecer a verdade. Então esse é o propósito. Deus está levando este vídeo nesta hora, neste momento, primeiro vídeo do ano, para despertar você, meu irmão, em Cristo Jesus, para você sair desse engano, dessa mentira, dessa vida morta em Deus, dentro do sistema religioso, vivendo práticas, sacrifícios de tolos, vivendo uma vida de fé morta, cega, vã em Deus. É a palavra, a luz de Deus para iluminar nossa mente e entendimento, é a palavra. Então muita gente precisa entender o que é santificar a sua vida, o que é consagrar-se a Deus, o que é servir a Deus, o que é estar na vontade de Deus. Olha o que o apóstolo Pedro vai dizer na sua primeira carta, aliás. Pedro, capítulo 1, da sua primeira carta, no versículo, aliás, é a segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, segunda carta do apóstolo Pedro, perdão, meu Deus, toda vez eu me confundo aqui, na palavra, é a primeira mesmo. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 22. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 22. Observe, receba e viva o que diz a palavra de Deus. Purificando as vossas almas na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, purificando as vossas almas, irmãos. Consagrando vossas vidas, santificando vossas vidas. Não é dentro de uma vida de obediência, de uma fé cega, no sistema religioso. Purificando as vossas almas na obediência a quem? À verdade. Ah, mas o meu pastor tem que obedecer, o meu líder, a minha igreja, eu tenho que cumprir, eu tenho que fazer a obra da minha igreja, mas Deus mandou isso. O seu líder, ele não é a verdade, você tem que obedecer, não é o homem, é a verdade. O homem só pode ser ouvido e obedecido por você se esse homem estiver te pregando a verdade. Se esse homem não estiver te pregando a verdade, não ouça, não siga, não dê a ele direção da sua vida para estar seguindo a ele. A palavra nos manda santificar, purificar as nossas vidas na obediência à verdade. Cristo é a verdade. A palavra de Cristo é a verdade. Santifique sua vida no que Cristo ensinou, na direção, no caminho, na instrução de Cristo, a doutrina de Cristo. E se algum homem, algum líder, algum pastor, algum mestre, filósofo, doutor, bacharel, seja quem for, vier vos trazendo uma outra doutrina, um outro ensinamento, uma crença, dogmas, regras, doutrinas que não condiz com a de Cristo, não receba. Não receba, meu irmão, porque se você receber, você vai estar vivendo dentro de um anátema, você vai estar seguindo doutrina de demônio, você vai estar sendo levado por vento de doutrina, você vai estar indo para qualquer canto, menos para Deus. Muita gente está vivendo dentro da sua direção, seguindo os preceitos dos homens, obedecendo os rituais, as formalidades, as tarefas, os trabalhos, as ordenanças de igreja, de religião, em vão, porque não estão examinando a doutrina de Cristo. Quantos estão aí vivendo uma vida vã, dentro de tantos movimentos dentro de igreja que não é o que Cristo ensinou, praticando tanta coisa que não é o que Cristo ensinou, vivendo tanto sacrifício, tantos cultos, tanta adoração, que Deus não está recebendo nada, porque não é o que Deus quer de nós, não é o que Deus pede. Isso é o homem que coloca inovações, criações, atrações, entretenimento, para atrair a multidão para os seus redutos, seus reinos, onde eles estão sentados nas cadeiras de Moisés, querendo a autoridade, a submissão, a adoração do povo para ele, onde eles têm o lucro, o ganho. Cuidado, irmãos, não sejam negócios de homens. Vocês foram chamados para ser discípulos de Cristo. Discípulo de Cristo quer dizer estudante, aprendiz de Jesus, que vai passar a receber o conhecimento dele para ser formado nele, andar por ele, seguir o exemplo que é ele, olhar para ele, esperar nele, submeter-se a ele, crer nele, estar devoto a ele, pela sua palavra. Então que 2023
fica para você de início, a minha primeira mensagem do ano, da palavra de Deus para você é essa, e é forte, viu? Para te despertar, para te dar prudência, para te chamar à responsabilidade, porque a vida com Deus é na palavra. E se você não estiver na palavra, faça o que fizer, esteja onde estiver, obedeça a quem obedecer. Se não estiver pela palavra, tudo que você está fazendo para uma vida com Deus é vã. Amém? Então, que Deus abençoe todos vocês. Vou terminar com um texto lá de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados são os que ouvem, os que lêem e os que guardam as coisas que estão escritas neste livro. Então, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, seja bem-aventurado. Você só conhece Jesus pela palavra, você só sabe o caminho para Deus pela palavra, você só pode servir a Deus pela palavra, você só tem a bênção de Deus pela palavra, você só é liberto pela palavra, você só pode agradar e servir a Deus pela palavra, você só pode ter a esperança da vida eterna com Deus quando deste mundo partir, pela palavra e na palavra. Essa palavra é Jesus. Creia nele e pratique a sua vida de fé obedecendo a sua palavra. Jesus vai dizer: vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Muitos têm dito aí, Jesus é grande, ele é tremendo, ou vou louvar a Deus, vou adorar a Deus. É em vão, meu amigo. Deus não quer ninguém servindo a ele com expressão verbal. É atitude, é fé, é ação da minha vida voltar-se na direção, submissão à palavra de Cristo. A Cristo, guardando a palavra dele. Amém? É isso que Deus quer de nós. Então fiquem na paz e recebam a mensagem do seu amigo e irmão, evangelista Wellington Ramos. A primeira mensagem do ano de 2023. Hoje, janeiro, dia 2 de janeiro de 2023. Deixo para vocês essa grande, maravilhosa e edificante mensagem da palavra de Deus.